Está começando mais um Fala Gurias, programa que dá voz, visibilidade e protagonismo às mulheres. Na produção temos Gabriela Boeira e na mesa de áudio Jefferson Tragancin. Hoje vamos receber a jornalista e comunicadora da Atlântida Serra, Daniela Fante. Seja bem-vinda, Dani. Oi, meninas. Oi, Júlia, Tainá, Gabriela, todo mundo que nos acompanha. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Então, começando aqui com as nossas perguntas. Todo mundo te conhece, te escuta, né? E sabe quem que é a Dani Fante da Rádio Atlântida. Mas a gente quer saber aqui quem que é a Dani antes do microfone, antes da rádio. Antes do microfone? Eu sei falar mais depois. Mas antes do microfone, eu sou uma mulher hoje, né? Mas eu nasci no interior, eu sou de Garibaldi. Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, mas por questões de medicina ali, né? Minha mãe teve complicações no parto. Fui nascer em Porto Alegre, mas eu sou natural, né? De Garibaldi, cidade aqui da Serra, mas bem menor, né, que Caxias do Sul. Sou de uma família de duas irmãs, eu sou a terceira, ou a primeira, do ponto de vista que eu sou a mais velha, né? E sempre fui uma pessoa, assim, envolvida com o Grêmio Estudantil, com movimento Bandeirantes. Sempre fui uma menina, assim, meio metida nas coisas, assim, com certo instinto de liderança. Então, eu acho que talvez isso tenha me influenciado para seguir na carreira de comunicação mais tarde, assim. E foi aí que tu percebeu que tu gostava da comunicação, porque a comunicação é bem ampla, tem publicidade, Sim. RP. Como tu quis jornalismo? Cara, isso é uma coisa assim que me perguntam, mas eu sempre tive certeza que eu queria ser jornalista, assim, desde o primeiro ano quando me perguntavam, eu sempre tinha certeza. Eu não sei se talvez isso tenha me influenciado na minha decisão, assim, mas eu sempre fui uma pessoa justa, assim, com as coisas da vida, com as causas sociais, sabe? Eu sempre me sentia, assim, uma pessoa que eu não me conformava com, sei lá, com situações degradantes, sabe? Essas coisas ao longo da minha adolescência. Eu acho que esse senso de justiça foi me levando para o jornalismo, assim, para quem sabe, eu sempre tive essa sensação de que com o jornalismo eu poderia, com a comunicação em si, eu poderia de alguma forma ajudar o mundo a ser um pouco diferente, né? Não o mundo inteiro, talvez o mundo de uma pessoa, né? Então eu acho que esse sentimento, assim, de senso de justiça foi o que me levou para a comunicação e para o jornalismo. Mas eu vejo, assim, tinha questões, assim, das minhas amigas que não sabiam o que queriam ser na vida, sempre tem, né? Aquela pessoa que tem dúvida, mas eu nunca tive, assim, eu sempre tive muita certeza, apesar de ser do interior, apesar de ninguém da minha família ser jornalista, nada, assim, não tinha nenhuma referência naquele momento, mas eu sempre tive certeza que era isso que eu queria. E tu comentou aqui que tu viveu tua vida, né, em Garibaldi, que é uma cidade mais interior aqui. Isso. E como é que foi essa tua trajetória para chegar até no grupo RBS? Então, eu comecei no jornalismo hard news mesmo, né? Jornalismo. Hoje, acabei migrando ali pelo meio do caminho para jornalismo de entretenimento. Mas o meu início foi no jornalismo mesmo, com 19 anos, talvez, 19 ou 20, acho que 19. Eu tive uma oportunidade na rádio lá em Garibaldi, a AM na época, hoje está no FM, né? Mas na época era a AM. E surgiu uma oportunidade, eu abracei e foi uma coisa que, não sei, assim, foi uma oportunidade que surgiu e eu acabei amando, assim, sempre ouvi rádio em casa com a minha mãe, mas nunca, assim, tive essa certeza de que era o rádio que eu queria, e hoje é a minha vida, né? Então eu comecei no Hard News, aí fui pro entretenimento por uma questão de oportunidade também, uma proposta legal que eu achei que fosse agregar na minha trajetória, e dali eu nunca mais saí. Comecei na Rádio Garibaldi, fui para mais nova Garibaldi, aí depois vim para Caxias, mais nova Caxias, que é, né, cabeça de rede até hoje, e depois surgiu essa oportunidade, então, da Atlântida Serra, que não é cabeça de rede, né? Então, isso me ajuda, a experiência que eu tive na mais nova também me ajudou de enxergar como que funciona uma emissora, assim, de interior, né? Apesar de Caxias ser uma grande cidade, em relação a Porto Alegre somos, né?
interior. Então, isso me ajudou muito e sou plenamente feliz, assim, no entretenimento. Eu sinto que às vezes tem um preconceitozinho, assim, sabe? De colegas e, enfim, da época e com entretenimento, mas eu, assim, me encontrei e eu acho que o entretenimento, ele cumpre a sua função na sociedade, assim, na comunicação, ele tem o seu valor e ele, mesmo sendo entretenimento, ele tem que ser feito de uma maneira responsável e eu acho que a minha profissão, a minha formação me ajuda muito nisso. E tu comentou desde sempre tu tá envolvida na rádio. Tu nunca pensou em outras áreas como o impresso, TV? Tu sempre gostou mesmo da rádio? Eu tive uma experiência em rádio, em jornal impresso, lá em Garibaldi, também um jornal semanal, então não pensei que eu fosse gostar tanto, mas eu gostei muito da minha experiência no jornal semanal, porque eu tinha a possibilidade de fazer matérias mais literárias, contar histórias, ir a fundo nas notícias, então foi uma experiência que eu gostei muito, assim, foi momentânea, porque os 2 empregos, chegou um momento que eu tive que optar, né? Uhum. Mas eu tive uma experiência no impresso, lá em Garibaldi, que eu amei, assim, faria de novo, porque realmente me apaixonei muito. E hoje eu tenho participações, assim, na TV, às vezes na Gaúcha, mas eu confesso que o rádio, assim, é onde eu me sinto mais solta, né? É o que eu sei melhor fazer, mas eu não, assim, eu deixo a vida me levar, sabe? Como as oportunidades foram me levando para grandes caminhos, assim. Eu não... Hoje, com rede social também, com um ambiente digital, também a gente já trabalha... Em relação ao tempo que eu comecei, mudou muito isso também. Então, é uma coisa que eu não digo que não, mas também não é uma coisa que eu procuro, assim. Eu vou, conforme vão surgindo as oportunidades, eu vou abraçando, porque eu acho que tudo me engrandece enquanto comunicadora, sabe? Tudo é uma grande experiência. Bati no microfone, desculpa. E aqui nas nossas aulas a gente fala bastante sobre sotaque, porque a gente está numa região da Serra, sim, né? Então, menina. E a gente queria saber como é que você lida com o sotaque, se, tipo, em algum sentido tu tem mais liberdade na rádio, ou se tu precisa controlar ele de alguma forma. Eu tenho bem sotacão, assim, no dia a dia eu falo leite quente, assim, é uma coisa que no meu dia a dia eu tenho. No rádio, nunca foi uma coisa que alguém me pediu, assim, nunca foi uma orientação, olha... né, diminui. Mas no rádio, com a inflexão da voz, com a maneira de comunicar, foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente de diminuir ali na hora do ao vivo, eu diminui um pouquinho o meu sotaque, mas nunca foi uma questão que me pediram e eu acho que soa melhor o ouvido, assim, acho que as pessoas estranham menos, mas volta e meia, tipo assim, que eu tô conversando com vocês com um pouquinho de sotaque, porque é o que eu sou, né, e eu acho que a comunicação tem disso, a gente não tem que forçar nada, a gente tem que ser quem se é, e eu sempre, graças a Deus, em todas as empresas que eu trabalhei, sempre tive essa liberdade de poder me expressar da forma que eu me sinto confortável, e eu acho que o sotaque, às vezes, quando escapa, eu acho até bonito, assim, não é uma questão que eu evito, é uma coisa natural do meu jeito de falar, da minha inflexão de voz quando eu tô comunicando, né, mas no dia a dia eu sou mais gringa. Tu comentou que veio de Garibaldi, enfim. Como é que tu fez a tua formação? Tu fez em qual faculdade? Tu tem alguma pós-graduação? O que tu agrega no teu currículo? Eu me formei na Unicinos, né, em São Leopoldo, e fiz uma pós-graduação também na Unicinos, mas em Porto Alegre, em Convergência Digital, Televisão e Convergência Digital era o nome do curso, ainda existe, né? E a minha formação acadêmica é essa. Claro que eu fui fazendo alguns cursos, assim, ao longo da vida, mas a comunicação vem mudando muito, assim, é bem dinâmica, então tento, na medida do possível, me manter atualizada, assim, das mudanças que a gente vem tendo, assim, né, cada vez mais rápidas. E dentro do teu trabalho, tu tem alguma história para contar pra gente, alguma coisa diferente, assim, engraçado ou até mais emocionante, assim, que aconteceu contigo? Ai, guria, no entretenimento acontece de tudo um pouco, assim, né? Eu acho que o rádio, ele é legal por causa disso, porque te dá muito senso de improviso.
que a TV, quando eu tô lá no estúdio da TV fazendo uma entrada na TV, é tudo muito coreografado, é tudo muito calculado, o segundo, parece um balé, assim, é uma coreografia super orquestrada. No rádio, não. Então, eu acho que o rádio acontece, às vezes, sei lá, o entrevistado falar o nome da rádio errada, errar o teu nome, errar tudo, achar que não tá ao vivo e tá, quero começar de novo, mas não estamos ao vivo. São várias coisas que acontecem, mas que tudo acaba te dando um senso de improviso ali que os outros veículos não te dão, assim. O ao vivo, o rádio, ele te dá isso, assim. Então, eu me sinto preparada. Quando aconteceu o convite da TV, eu me sentia preparada, porque eu já tinha encarado tanto perrengue, assim, ao longo da vida nas transmissões, né? Que acabam acontecendo, que te dá uma cancha, assim, sabe? Tu te sente mais seguro na frente do microfone. Dani, quem que faz os teus olhos brilharem? Quem que é a tua referência? Quem que tu se inspira? Ai, gurias, eu tenho um profissional que eu acho que me inspira muito, assim, porque hoje eu faço um pouquinho de várias coisas, né? Eu me considero uma profissional generalista, assim. Se me der um texto, eu sei fazer. Se me der rádio, eu sei fazer. TV, eu sei fazer. Instagram, eu tirar uma boa foto, um bom vídeo. Eu acho que eu me viro bem em tudo. Então, eu me considero uma profissional generalista. E quem eu vejo que é assim também, que faz gaúcha, faz Atlântida, faz esporte, ataca em várias frentes, é o Luciano Potter. Eu acho que o Potter hoje é uma grande referência para mim. E ele já era lá no Grêmio Estudantil, na minha época, a gente contratou, olha só. Talvez tenha sido esse meu grande, sei lá, não sei se talvez isso, mas a minha decisão para ser jornalista. Mas no Grêmio Estudantil, na época, o Potter, ele já tinha estourado ali. E a gente contratou uma palestra dele e com 15 anos, assim, eu já virei meus olhos para ele. E até hoje ele é uma grande referência para mim. Em função disso, assim, se é um assunto sério, eu acho que eu consigo dominar. Se é um momento descontraído também, um negócio mais engraçado, também consigo. Então, eu acho que eu vejo assim, eu não sou especialista em nada, mas eu sou uma profissional generalista, eu acho que tem espaço para quem é assim também. E eu me realizo nesse formato, assim. Vamos, então, para um rápido intervalo e já voltamos com o Fala Gurias. Estamos de volta com o Fala Gurias, com a nossa convidada Dani Fante, ela que é formada pela Unicinos e comunicadora da Atlântida Serra. Então, Dani, continuando aqui as nossas perguntas, a gente vê que a Atlântida tem feito vários programas fora do estúdio, como, por exemplo, o ATL Visita e tal. E como que é essa seleção para o programa? Como é que funciona essa dinâmica? Tu pode contar um pouquinho para nós? Para mim, fazer o programa fora do estúdio é muito bom, assim, eu amo fazer, porque ele quebra as quatro paredes, assim, do estúdio e te coloca mais perto de quem tá te ouvindo, né, e é legal também para quem acompanha, porque tu consegue ver um programa sendo feito do outro lado do rádio, né, eu acho que é um pouco, as pessoas têm curiosidade, mas a gente costuma fazer bastante eventos, assim, feiras, festas, coisas relacionadas a turismo, né, e claro, quem nos contrata, né? Se tem alguma empresa, alguma loja, enfim, que nos chama, né? Para a gente executar esse produto que a Atlântida tem, que é o ATL Visita. Mas eu sou muito realizada, eu faria toda semana, assim, dar uma baita de uma trabalheira, porque tu fazer um programa ao vivo de um lugar que não tem, às vezes, muita estrutura, principalmente em festas que a gente vai, ponto de luz, ponto de internet, montar equipamento, às vezes chove, às vezes tá frio, enfim. Mas eu gosto muito, assim, porque te aproxima da audiência de uma maneira, assim, que às vezes tu tá lá dentro do estúdio comunicando, parece que tu tá sozinha, assim, tu tá comunicando pra ninguém, mas na verdade não, né? Tem muita gente ouvindo, mas esse sair do estúdio é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Dani, a gente sabe que a rádio ainda tem muitos locutores homens e que é um grande tabu, né? É. Tu já enfrentou algum desafio por ser mulher nesse espaço? E também um gancho, como que é a tua relação com o Thiaguinho? O Thiaguinho é minha dupla, meu parceiro. Gurias, eu acho assim, ó, evoluímos muito desde que eu comecei, assim, mas se vocês forem observar no rádio, tanto no entretenimento quanto no jornalismo, ainda temos majoritariamente
geralmente homens comunicando no microfone. Então, quando eu tô no microfone, eu quero que as mulheres do outro lado se sintam capazes, assim, as meninas principalmente, se sintam capazes de estarem à frente de um microfone e de um microfone de peso, assim. Então, eu acho que eu cumpro esse papel, mesmo sem perceber, eu acho que eu cumpro esse papel, assim, de inspirar. Nunca passei por nenhuma situação que eu possa dizer, assim, né, perdi espaço em função disso. Tive em alguns momentos, quando eu fazia jornalismo mesmo, eu tive alguns momentos de ter alguns chefes que tentavam me colocar nas pautas mais fáceis, entre aspas, né? Aconteceu, sei lá, algum assassinato, alguma coisa, um acidente fatal. Eles evitavam de me mandar para esse tipo de pauta. Mas isso, claro, há mais de 10 anos atrás. Mas nunca passei por nenhum constrangimento, assim, por ser mulher nesse sentido, mas eu acho que temos ainda um caminho pela frente, assim, eu gostaria de ter mais colegas mulheres, assim, e a minha relação com o Thiaguinho é a melhor possível, assim, o nosso santo bateu muito, porque a gente realmente compartilha, assim, às vezes do mesmo neurônio, às vezes a gente compartilha da mesma, a gente tem a nossa... Eu costumo dizer que o jornalismo e o rádio também é uma profissão / missão, né? Porque é uma coisa que tá meio intrínseca na gente, assim, enquanto é uma profissão que tá meio no nosso coração, assim, na nossa missão de vida. E eu acredito nisso, né? E o Thiaguinho também bateu, assim, esse sentimento que ele tem. E a gente troca muito, eu acho que a gente tem que ter liberdade de também, a RBS é uma empresa, a Júlia tá lá, ela sabe, é uma empresa que instiga a gente a dar feedbacks, então a gente tem a liberdade, quando eu posso contribuir com alguma coisa, posso te dar é um feedback, não é uma crítica, né? É um feedback realmente para a pessoa evoluir, então a gente tem uma relação muito aberta e, eu adoro, assim, funciona super. E claro que o fato dele ser homem e eu ser mulher, né, também eu acho que também dá espaço, né, para que as mulheres estejam representadas, né, na Atlântida. Sempre tive esse espaço super aberto. E Dani, tu já tem vivências, né, no Planeta Atlântida, que é esse mega evento aqui no estado. E como é que foi essa experiência para ti em trabalhar num evento tão grande como comunicadora? Gurias, é um desafio, assim, fazer Planeta pra mim é um desafio porque eu sou boa de microfone, eu acho. Com palco, eu já tremo nas bases ali, né? Mas o Planeta tem disso, assim, de palco, de público. Então, eu amo, é o nosso Rock in Rio, né? E ver um evento desse tamanho acontecer é muito legal, porque também é a rádio proporcionando uma experiência para aquela gurizada que jamais vai ser esquecida, né? Que vai, enfim, vai mudar a vida daquela pessoa para sempre. Então, realmente é uma experiência... Se trabalha muito, né? Se trabalha muito, porque tem que estar atento a muita coisa. Realmente é uma planilha de Excel dos horários e das coisas que tu tem que fazer, que tem que entregar. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque realmente é uma experiência para a carreira, né? É incrível, assim, muda a vida da gente, muda os olhos da gente para a nossa própria carreira. Dani, a gente estava comentando dos programas fora do estúdio. E eu sou apresentadora de um programa chamado ATL Caju, que foi lá que eu te conheci, num caju, no Jacone. Eu queria saber como que é pra vocês fazer, porque envolve muitas pessoas, né? Como a torcida, porque é uma questão meio complicada. Às vezes tá num esporte, dia né? ruim, né? Como é que é pra vocês, e principalmente pra ti, como mulher, tá nesse ambiente? Gurias, assim, ó, o ATL Caju é muito legal de fazer, porque tu tá com o microfone na boca da torcida, assim, e esporte é muito... tem os momentos em, o time tá numa fase ruim, perdendo, tudo isso é um desafio, mas também nos coloca numa posição de pensar o que nós vamos fazer. A gente tem que entregar esse conteúdo, o que nós vamos dar de volta
No que nós vamos fazer para poder entregar um conteúdo legal, mesmo o time não estando no seu melhor momento, mesmo a torcida falando palavrão, xingando. E não é essa a ideia do Ateli Caju. Então, é um desafio, é muito gostoso, é muito legal, mas também é um desafio e que, mesmo a gente fazendo isso há muito tempo, é importante, porque às vezes tu te depara com uma situação, sei lá, uma grosseria, um xingamento, né? Às vezes acontece, porque a gente vai nos dois lados, né? Então, às vezes, um time acha que eu sou de um lado, o outro time acha que o Thiaguinho é do outro. Então, a gente ouve, às vezes, alguns comentários que não são legais. Mas a gente acredita tanto no produto, a gente acredita tanto no conteúdo, que faz tanto sentido, assim. O esporte é uma coisa que também é super importante e na nossa cidade a gente precisa valorizar, né? Os times daqui. Então, é muito legal, assim, eu gosto muito. A gente sai também bem cansada, porque esse fala-povo que a gente chama, né? O fala-povo, ele tem os seus desafios, mas tem essas delícias, a gente adora fazer também. E tu comentou antes sobre ser esse profissional mais generalista, né? E agora, principalmente com as redes sociais e com muito excesso de informação que a gente tem, o que tu acha que faz uma comunicadora ou um comunicador se destacar? Ai, que pergunta difícil. Pegamos. Pergunta boa. Eu acho, gurias, que o comunicador, o jornalista, o radialista, não importa aonde ele fale. Ele tem que... E não importa o jeito que ele fale também. Eu acho que hoje em dia, quanto mais natural, mais espontâneo, melhor. Mas eu acho que o comunicador, ele tem que ter algo a falar. Eu acho que importa mais o que ele tem a falar do que o jeito que ele está falando. Às vezes a gente se prende na técnica, na voz, porque minha voz... Não, eu acho que tem que ter a responsabilidade e tem que ter um propósito também, eu acho, sabe? Que hoje eu acho que o que diferencia um comunicador é o que ele tem a dizer para as pessoas, o que ele tem a acrescentar e o propósito dele na comunicação. Eu acho que isso que vai fazer a diferença, assim, nesse ambiente em que todo mundo comunica. Voltando um pouco ao assunto das mulheres. Tá. Tem a Carol, que é comunicadora da Atlântida de Porto Alegre. Sim, Como que é a relação de Carol vocês entre ser Serra com a capital? Como que é a relação Dani e Carol? Vocês já vivenciaram também o Planeta Juntas, que eu acompanhei até. E como que é essa relação entre as duas Atlântidas e as comunicadoras? Ai, é super boa. A gente se dá super bem. A Carol é maravilhosa. Tem a Carol Sanches, né? Tem a Rodaica, que também ela atua mais ali no Pretinho Básico, né? E tem a Babi Bittencourt, que também é outra comunicadora da Atlântida Porto Alegre. E a gente se dá muito bem. A gente troca muita figurinha, assim, no sentido de se apoiar, né? Eu acho que esse é um papel também da gente enquanto mulher, assim, né? Valorizar e dar segurança, eu acho, assim, porque eu e a Carol, a gente tem uma questão ali de autoestima, sabe? De síndrome do impostor. Às vezes a gente se acha a última do último, sabe? Ou do cavalo, da mosca, do bandido. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, de se fortalecer enquanto profissional da comunicação e se dar e se sentir segura e se sentir forte o suficiente para tá ali, sabe? E é uma aprovação todo dia, né, gurias? Porque lidar com isso, tu lidar com a exposição não tem os seus desafios, né? Nem todo mundo gosta da gente, nem todo mundo gosta da voz da gente, nem todo mundo gosta do que a gente fala. Então, ninguém nunca, né, vai ser uma unanimidade. Então, eu acho que tem também o lado ruim da exposição e que eu acho que a gente consegue se fortalecer juntas nesse sentido, assim, dos haters agora, né, de rede social, falando mais de rede social, mas sempre vai ter a pessoa que não gosta do nosso trabalho e eu acho que a gente se une nesse ponto em comum, assim, de lidar com esse desafio. E, Dani, falando agora um pouco sobre o futuro, tu já tem alguns planos, assim, tanto profissionais quanto pessoais? Pode ser algo que tu quer testar, enfim. Ai, gurias, futuro! Foi como eu falei, assim, no início. Eu deixo a vida me levar e eu tô aberta a todos os convites, assim. Eu não tenho preconceito com nada,
com nenhum estilo de música. Trabalhei em rádio popular, tocava, sei lá, bandinha, tocava, tô aqui batendo pedreiro, batendo uma laje e te ouvindo, vou falar no ar o recado, porque não é vergonha nenhuma. Eu acho que o que a gente tem que, como comunicador, o que a gente tem que saber é saber para quem a gente está comunicando, quem é o nosso ouvinte do outro lado do radinho. A gente tem que assumir aquilo e tem que ter orgulho, sabe, do que a gente faz. Então, não importa o veículo, assim. Eu acho que eu acho que minha missão é comunicar. E por isso que eu fiquei super feliz quando eu recebi o convite, assim, porque eu acho que talvez ajudar ali a nova geração, né, de jornalistas, e a gente precisa muito de jornalistas que queiram trabalhar na mídia tradicional, como é o rádio, sabe? Porque às vezes a galera quer trabalhar em rádio, mas não ouve rádio. Quem é a tua referência no rádio? Não tem, não sabe. Então, eu acho que é isso, assim, eu em qualquer lugar que me colocarem para comunicar, eu acho que eu vou gostar, porque é uma coisa que eu amo, assim, e até o Instagram que eu era meio travada, já tô começando a me... TikTok ainda não, mas até rede social que eu era meio travada, já tô conseguindo me achar o meu lugar no mundo. Então, eu acho que qualquer coisa, qualquer convite que queiram me fazer, eu acho que eu vou ser feliz nisso. Dani, aqui, e para encerrar, o que a rádio representa para ti em uma palavra? Ai, guria! A rádio representa para mim, eu acho que é missão ou propósito. Uma das duas, assim. Acho que é uma das duas coisas, assim. Acho que sim. Dani, então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente. Foi muito bom te ouvir. Que legal, gurias. Eu que agradeço. Me chamem mais vezes. Podem me convidar, que estarei aqui para falar de uma coisa que é uma paixão em comum que a gente tem, né? Uhum. Todo jornalista tem ou futuro jornalista, né? Tem essa paixão pelo jornalismo, então me chamem sempre. Fiquei bem feliz, bem contente, parabéns e espero que tirem nota boa no trabalho. Muito obrigada, Dani. Desejamos muito sucesso para ti, que tu continue meninas, inspirando muitas vozes por aí. Espero ver vocês lá como colegas, muito em breve. Então, a gente se vê no próximo Fala Gurias.